Então, para continuar o que eu tentei fazer com vocês, né, naquela videoconferência, eu vou falar aqui sobre esse conteúdo que eu coloquei para vocês, o videozinho lá, que eu acho que já explicou bastante, mas para complementar, eu tô fazendo esse vídeo para vocês também. Em relação à videoconferência, eu acredito que o problema estava acontecendo por conta do computador que eu estava utilizando, que é um computador mais antigo. Eu vou ver se eu marco semana que vem, tá? Pra gente se encontrar novamente. Vou tentar marcar toda semana pra gente fazer sempre um encontro, tá? Em que vocês possam conversar, interagir, tirar as dúvidas. E na semana que vem eu vou tentar usar o outro computador que eu tenho para ver se o problema é resolvido, tá? O problema do áudio, que vocês estavam falando que o meu áudio estava ruim. Eu acredito que no outro computador que eu tenho, que é mais novo, de repente isso não vai acontecer. Então vamos tentar, tá, gente? Tudo é muito novo, então tudo é tentativa. Então eu vou começar aqui falando para vocês sobre linguagem verbal e não verbal, tá? Que vocês já devem ter assistido aquele vídeo com a professora, tá? Aquele videozinho que eu coloquei lá. Eu, inclusive, já coloquei uma pergunta para vocês responderem sobre esse assunto. E assim, é muito importante que na hora da gente interpretar um texto, nós interpretemos tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. E nos dias de hoje, com a tecnologia, a linguagem não verbal, ela tem sido uma grande aliada que é para nossa comunicação, né? Então, por exemplo, quando nós conversamos com alguém pelos aplicativos de conversa, né, pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, por exemplo, nós utilizamos muito os emojis. E os emojis são um ótimo exemplo para a linguagem não verbal. Então eu tenho aqui para vocês um exemplo de emojis, tá? Eu vou tirar aqui o meu rosto para vocês poderem visualizar melhor o arquivo. E daqui para frente vocês vão só escutar a minha voz, tá bem? Então, só um minutinho. Acho que eu consegui. Só um minuto que eu vou tirar. Bom, então aí vocês estão vendo o exemplo dos emojis, né? Que são aquelas carinhas. E cada carinha, ela representa uma coisa, né? Na primeira carinha, nós temos aí uma imagem, né, de felicidade. A segunda carinha também de felicidade, mas um pouco mais feliz que a primeira. A terceira carinha que nós temos, ela representa felicidade, mas ao mesmo tempo um pouquinho de vergonha, né? A quarta carinha, um pouquinho de vergonha, mas ao mesmo tempo é uma vergonha sem vergonha, né? Porque o emoji tá com a linguinha para fora, então é uma vergonha, mas não tanta vergonha assim. Na quinta carinha aqui da primeira linha, nós temos a pessoa, né? Seria representando uma pessoa chorando de rir, rindo tanto que ela chora. E a outra carinha, nós temos aí a representação de alguém com vergonha, assustado, né? Com alguma coisa. Então, nós temos cada um desses emojis, ele vai representar uma coisa, né? Se a gente for querer representar a raiva, a gente vai lá embaixo naquela carinha vermelha, sabe? Tô com raiva. E se a gente quiser representar a tristeza, nós temos aqui também um emoji, né, do lado esquerdo da tela, o segundo, na última linha, o segundo emoji, que é o emoji que demonstra tristeza. Então, essas carinhas, elas demonstram o que seria a linguagem não verbal, tá? Então, a linguagem não verbal, ela pode ser representada de várias maneiras, tanto pela imagem como pelos gestos que nós podemos fazer com o nosso próprio corpo, tá? Então, a linguagem não verbal, ela também precisa ser interpretada, assim como eu interpretei aqui para vocês, né? Algumas dessas carinhas, desses emojis. Quando vocês vão ler um texto, por exemplo, uma notícia que tem ali uma foto, essa foto também tem que ser observada e tem que ser interpretada. É importante interpretar todos os elementos do texto, seja a linguagem verbal, seja a linguagem não verbal. Então, o segundo exemplo, o exemplo 2, nós temos um texto aí que não tem nenhuma palavra, ou seja, não tem presença de linguagem verbal, nós só temos a linguagem não verbal.
será que a gente consegue entender bem essa tirinha, mesmo sem a linguagem verbal, apenas com os elementos da linguagem não verbal? Eu acho que dá para entender e interpretar. Então, no primeiro quadrinho, nós temos aí a imagem do Cascão, né? Se esgoelando, chorando, reclamando, e o Cebolinha passando por trás, assim, meio devagar, meio observando o que está acontecendo. Depois, no segundo quadrinho, o Cascão continua lá reclamando, o joelho dele está machucado, né? Pelo jeito, ele acabou de se ralar e ele está lá se esgoelando e chorando porque está doendo o joelho dele. E o Cascão, então, o Cebolinha, então, parece que percebe, né, que algo aconteceu e ele sai correndo. Então, da primeira tirinha do primeiro quadrinho, para o segundo quadrinho, a gente vê já uma mudança em relação ao Cebolinha, né? O Cebolinha primeiro ele tá caminhando normalmente e depois ele sai correndo. Então já tem uma grande mudança aí, né? Primeiro a gente vê o Cebolinha caminhando, depois no segundo quadrinho o Cebolinha resolve correr. E no terceiro quadrinho a gente entende que o Cebolinha voltou de algum lugar. Ele correu no segundo quadrinho e no terceiro ele voltou de algum lugar trazendo uma maletinha que tem um símbolo de quê? Um símbolo de médico, né? De urgência, de médico, né? De farmácia, né? E o Cascão continua lá reclamando, ai, tá doendo. É o que a gente imagina, né? Ele não tá falando isso, não tem nenhuma linguagem verbal aqui, mas a gente imagina que o Cascão tá falando, ai, tá doendo meu joelho. E o Cebolinha vem trazendo aquela maletinha de socorros, primeiros socorros. E aí, o que a gente espera, né? A gente espera que o Cebolinha vai colocar o quê? Um algodão, um esparadrapo, um band-aid ali no joelho do Cascão. Mas não é isso que acontece, porque quando nós vamos ver o quarto quadrinho da tirinha, aonde está o esparadrapo que o Cebolinha deveria ter colocado no machucado do Cascão? Está na boca do Cascão. Então, assim, é uma tirinha que não tem nenhuma palavra, mas que a gente consegue entender o que aconteceu, né? O que aconteceu? O Cascão se machucou, né? O que mais aconteceu? O Cebolinha observou e correu para ajudar. Mas a gente espera que ele ajude. E no final, o Cebolinha não ajuda o Cascão. O Cebolinha coloca um esparadrapo na boca do Cascão porque entende que o Cascão estava chorando demais por causa de um raladinho. Então, gente, não tem nenhuma palavra, não tem texto verbal aqui, só tem texto não verbal. E da mesma forma, a gente consegue interpretar, tá? E aqui no terceiro exemplo que eu selecionei para vocês, nós temos a linguagem, então, que nós chamamos de linguagem verbal. Então, nós temos essa sequência aí, tá? De 3 quadrinhos na tirinha. E nós temos um adulto, uma criança e um sapinho. Então, o adulto fala: estar sem emprego me deixa triste, filho. Então, a gente entende que esse adulto é o pai do menino, tá? Depois, o menino fala: não fique, pai, o senhor não está sozinho. Aí, no terceiro quadrinho, ele fala: a cada dia há mais pessoas como você. Então, gente, o que a gente pode entender dessa tirinha que nós temos aí, tá? A gente entende que se não tivesse nada escrito em nenhum dos quadrinhos, se esse quadrinho aqui fosse como o anterior, sem nenhuma palavra escrita, a gente não conseguiria entender, né, o que essa tirinha está querendo nos dizer. A gente só consegue entender essa tirinha através do que está escrito. Então, aqui nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas, nesse caso, a linguagem verbal é essencial para o entendimento do texto. E no exemplo anterior, a gente não precisa, é diferente, a gente não precisa da linguagem verbal para entender o texto. Vocês conseguem observar isso? Nesse exemplo aqui, do Cascão e do Cebolinha, não precisa de texto, não precisa de linguagem verbal.
E no exemplo 3, se nós retirássemos o texto, ou seja, a linguagem verbal, aquilo que é dito, nós não entenderíamos o texto. Então, assim, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? As duas devem ser interpretadas, as duas. Quando nós temos um texto híbrido em que tem linguagem verbal e não verbal, a gente tem que interpretar as duas linguagens, porque elas podem se complementar. Uma complementa a ideia da outra, tá? E existem textos que nem sequer precisam da linguagem verbal, como é o caso aqui da tirinha, né, do Cebolinha e do Cascão, tá bem? Então, gente, é isso que eu queria ter falado para vocês na videoconferência, tá? Mas não foi possível dessa vez. Na semana que vem vamos marcar outra videoconferência, eu tenho certeza que vai funcionar, tá bom? Eu espero vocês lá, espero que esteja tudo bem com vocês e até a nossa próxima aula. Beijão!